Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, continuamos meditando a palavra de Deus ao longo dessa 23ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje, continuando imediatamente aquele de ontem, nos mostra nosso Senhor Jesus Cristo que fala para a multidão. Nós vimos no evangelho de ontem que após escolher os seus 12 apóstolos, Jesus desceu da montanha e ao chegar na planície encontrou uma grande multidão. E assim o Senhor começou a ensiná-los, começou a pregar para eles a palavra de Deus, começou a ensinar-lhes sobre o reino dos céus. E é muito interessante que o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo comece com as 4 bem-aventuranças e os 4 ais que São Lucas coloca na boca de Jesus. É muito importante isso, muito interessante, porque Jesus já começa desta forma. Ele olha para aquela multidão que o procura. Ele olha para aqueles que estão em busca dele, e é para estes que Jesus está falando. Jesus não está falando para um povo abstrato. Jesus não está dando uma aula para os apóstolos do que eles devem falar, dizendo assim, olha, pode ser que vocês encontrem muita gente ou pouca gente, pode ser que vocês encontrem ricos ou pobres, pode ser que vocês encontrem... Não, Jesus não está dando uma aula do que eles devem pregar. Jesus está pregando para pessoas concretas. Diante dele, é olhando para essas pessoas que Jesus fala. Jesus fala das bem-aventuranças, as suas felicitações, olhando para aqueles que estão ali diante dele. Mas aqui é que entra uma coisa ainda mais bonita, meu irmão e minha irmã. É que Jesus, ao olhar para os discípulos, ele não vê apenas aqueles que historicamente estão ali diante dele. Ele olha para toda a multidão dos discípulos que ao longo da história o procuraria. Veja que coisa bonita, meu irmão e minha irmã. O Senhor fala para nós que o buscamos, inclusive para mim e para você. 2000 anos depois, praticamente nós estamos, e o Senhor nos via quando ali ele falava para aquelas pessoas. Por isso, tende também, cristão, para ti, que estas palavras de Jesus estão dirigidas. Não é apenas para o povo daquele tempo, é também para mim e para você hoje. E olha que interessante, Jesus fala de 4 bem-aventuranças e 4 ais, né? E eles são correspondentes, né? Se ele chama os pobres de bem-aventurados, ele chama os ricos, né, de uma maldição, ai de vós. Se ele fala dos que choram como bem-aventurados, ele também joga um ai de vós para aqueles que riem. E qual é a diferença entre os dois grupos? Entre os que são bem-aventurados e aqueles a quem Jesus está dirigindo essa palavra de advertência, esse ai de vós. A diferença, meu irmão e minha irmã, não é apenas no campo social. Não é apenas assim, pobres e ricos, como se todo pobre fosse bem-aventurado somente pelo fato de ser pobre e todo rico fosse advertido pelo fato de ser rico. É verdade que o Evangelho de São Lucas dá um caráter muito maior, uma importância muito grande aos pobres. Mas veja, qual é o tipo de pobre de que Jesus se refere? Porque Jesus dá uma bem-aventurança aos pobres, aos que choram, aos que são perseguidos, porque são aqueles que apoiam a sua vida não neste mundo. Eles apoiam a sua vida não nas coisas daqui, não neste mundo que passa. Eles fazem a sua vida, constroem a sua vida olhando para o reino que vem. E por isso fazem do reino o motivo do seu viver. Eles choram, eles são pobres, eles são perseguidos, exatamente porque não se conformam a este mundo. Eles são tudo isso exatamente porque, para eles, meu irmão e minha irmã, o reino dos céus é o chão em que eles pisam. Eles fazem da sua vida uma procura pelo reino. E aqui é que está o segredo da coisa. Feliz, meu irmão e minha irmã, bem-aventurado é aquele que busca o reino com todo o seu viver. É aquele que se lembra, que se recorda, este mundo que nós estamos passará, não ficará para sempre. Estamos hoje na situação em que estamos, mas ele passará, virá o reino dos céus.
Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que eu estou? Onde é que eu estou colocando o meu coração? Onde está o meu tesouro? Será que é nas coisas daqui? Se eu simplesmente vivo como se este mundo fosse tudo, se eu procuro passar por cima do outro, se eu procuro somente riquezas nesse mundo, se eu procuro felicidade nas coisas poucas e ruins que esse mundo tem, meu irmão e minha irmã, então ai de mim, porque esse mundo passará e não restará mais nada. Mas feliz de mim, bem-aventurado serei eu, bem-aventurado será você, se procurar as coisas do alto, se buscarmos com todo o coração, e enfrentar as realidades desse mundo, por piores que sejam, para herdar o reino do céu. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça nesta busca. Deus vos abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.